Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente e hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez, não sei quantas vezes, e serão outras tantas, vocês podem ter certeza, meu querido amigo e irmão Rogério de Almeida Freitas, mais conhecido por Jean Val Elan. E hoje nós vamos falar sobre um tema onde todo mundo está envolvido, ninguém fica fora desse tema. Mesmo que você não queira ouvir, não queira participar, você está inserido no contexto. Então, eu acho melhor você prestar atenção aí, para poder, pelo menos, entender. Deixa eu chamar aqui meu convidado. Onde é que ele está? Aí, Elan, como é que você está? Tranquilo, meu irmão. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui ombreando com você, junto a todo o seu público do Vida Inteligente. Realmente são momentos marcantes para mim, eu fico muito grato e espero ser útil. Estou à sua disposição, meu irmão. E as pessoas também gostam de ouvir as suas posições, né? Porque elas não são aquelas posições repetitivas, né? Da ruminação. Você não repete aquilo que todo mundo sabe, entendeu? Você faz as pessoas pensarem, choca as pessoas, e isso é bom. Quando uma pessoa está fora de si, e numa situação normal, geralmente quem está do lado, a sugestão é, se você não consegue controlá-la, geralmente você lhe dá um tapa, né, ou um chacoalhão bem forte, aí ela se mexe e ela entra em si. Então realmente eu acho que é isso que você faz em certos assuntos que a gente tem tocado, e o povo gosta disso, eles gostam. No fundo a gente gosta de ser chamado a atenção, porque às vezes a gente não sabe, né, a gente está lá caminhando e você só toma um tropeção, você só vê que tem uma pedra porque você tomou um baita do tropeção, abriu um rombo na tua canela, mas você podia ter olhado aquela pedra, e se não fosse ela, você não teria nem dado a atenção que você precisava de mais atenção. Então hoje nós vamos falar sobre, acho que e eu quero ver seu ponto de vista. Primeiro, nós sempre ouvimos falar, principalmente os espíritas, a doutrina espírita e outras tantas, né? Você vai falar daqui a pouco, a tal da causa e efeito, leis, né? São leis. Que leis são essas? Né? São leis que você inventou? Alguém inventou? Vieram da onde? Por que se estabeleceu essa lei? Quem escreveu? Essas coisas assim, quem ditou essa lei? Nós vamos falar sobre causa e efeito, nós vamos falar sobre ação e reação. Quem já não ouviu falar toda ação gera uma reação, e nós vamos falar sobre uma coisa que até coloquei em debate, e deu um bom debate no meu perfil particular, na rede virtual aqui, sobre livre-arbítrio, né? E foi muito legal, foram muito legais as respostas, eu me admirei, né? Porque eu pensei que todo mundo acreditava em livre-arbítrio, e parece que a grande maioria não acredita, não. Então é legal. Então é isso, Elan. Por onde nós começamos? Vamos lá, a bola já dei o chute inicial e agora você está com a bola no pé. Tá legal. Assim, acho que para a gente começar a falar sobre causa e efeito, ação e reação, as chamadas leis morais ou leis do karma, isso, que no fundo se ancoram na perspectiva de que há um livre-arbítrio no ser humano e por isso ele é responsável pelo que ele faz, portanto assume karma negativo ou positivo, dependendo do que ele semeia, né? Eu acho que a gente precisa estabelecer dois pontos rápidos no que toca ao livre-arbítrio. Vamos lá. Hoje nós somos privilegiados porque temos um avanço científico que nos permite perceber certas coisas, constatar certas coisas que antes não era possível. Por exemplo, o quê? Eu vou dar simplesmente aqui um toque sobre o que eu considero o assunto mais avançado na área do estudo do livre-arbítrio. Opa! É o fato de você colocar eletrodos na sua cabeça e esses eletrodos fazem a leitura de todas as sensações que podem existir no conectoma humano, que é um conectoma humano. É a soma de todos os pensamentos, sentimentos, sensações, símbolos, vontades que passam na mente de Rogério, na mente de Eustáquio
E todas essas sensações são produzidas por troca eletroquímica dos 86 ou 100 bilhões de neurônios que existem dentro desse crânio aqui. Então, o jogo eletroquímico dos neurônios se comunicando através de sinapses criam esse conectólogo. Na hora que você tem eletrodos na sua cabeça, e isso tudo ligado a um supercomputador, e um cientista está olhando para o computador e diz: Rogério, fale alguma coisa. Antes de Rogério falar, o que é que os cientistas percebem? Que certas áreas do cérebro de Rogério se acendem, aí depois é que Rogério fala macaco. Aí os cientistas dizem: uau, Rogério está falando a palavra macaco, mas antes dele falar a palavra macaco, as regiões do cérebro dele se acenderam, e por isso ele falou macaco. Fale mais, Rogério. O macaco está andando numa bicicleta. Opa, antes de Rogério falar que o macaco está andando numa bicicleta, outras áreas ali. E o que é que eu estou querendo dizer? Hoje em dia, a neurociência já tem mapeado todas as áreas do cérebro humano que são responsáveis por fazer isso ou aquilo. Como o cérebro se acende antes de Rogério falar, aí os cientistas dizem: Rogério não tem livre-arbítrio. Porque, na verdade, o que Rogério está falando, ele está falando em obediência ao que o cérebro dele está mandando. Mas aí vem a questão: por que que isso acontece? Segundo a neurociência, o cérebro se acende de Rogério porque antes da boca de Rogério falar macaco, o cérebro de Rogério escutou essa palavra macaco meio segundo antes de Rogério falar. O que leva os cientistas à incrível conclusão de que Rogério não tem livre-arbítrio, porque antes de Rogério falar aquilo, o aquilo já foi ditado a Rogério e as áreas do cérebro se acenderam. Aí a ciência para aí. Mas a questão que a ciência não responde é: quem ditou no cérebro de Rogério a palavra macaco para Rogério falar macaco? Aí a ciência não sabe. Chama isso de um pensamento eferente, que seria aquele que surge no cérebro antes do ser humano falar. Aí, com base nisso, os neurocientistas, de forma simplória, porém compreensível no tipo de materialismo científico que eles professam e praticam, eles dizem: não há livre-arbítrio. Qual é o grau da ignorância da ciência aí? É que a ciência só trata do como. A ciência não pergunta o porquê das coisas. Aí, quanto à pergunta, como o cérebro de Rogério se acende antes dele falar? A ciência diz: é o pensamento eferente. Ah, mas de onde vem esse pensamento eferente? A ciência não sabe. A ciência diz que o cérebro de Rogério é um epifenômeno de todo um processo dos elementos químicos do corpo de Rogério se juntando em moléculas, as moléculas se juntando em órgãos, criando esse corpo, e aí a consciência de Rogério seria um epifenômeno desse processo. Então eles dizem que esse pensamento eferente é resultado desse epifenômeno. Qual é a ignorância aqui? Eles desconsideram o que a ciência quântica diz, que há uma consciência lá fora, que primeiro vibra sobre a energia vibra sobre a matéria, e por isso esse pensamento eferente não vem do nada, vem da consciência que está ligada a um corpo. Isso chama-se encarnação. Então, a ciência quântica diz que a causação descendente e não a causação ascendente, que o materialismo científico defende. Uma causação ascendente é exatamente esse exemplo que eu acabei de dar, que a consciência de Rogério, de Eustáquio, seriam meros epifenômenos do modo como a energia foi se organizando em quarks, gluons, criando prótons, nêutrons, elementos químicos, moléculas, e criou um genoma no corpo de Rogério e outro genoma no corpo de Eustáquio, e esses dois genomas fazem com que Rogério e Eustáquio digam macaco, bicicleta, o que eles acham que devem dizer. Seria uma espécie de piloto automático, o nosso eu. A ciência quântica diz não, que a causação não é ascendente desse modo, é descendente. Em que sentido? Uma consciência além desse corpo manda um estímulo para esse cérebro processa, se acende, aí Rogério fala. Ou seja, nesse caso aqui, primeiro movimento é o espírito ou a consciência
ligada a esse corpo, manda uma mensagem, o cérebro se acende e Rogério fala. O que é que nós estamos falando aqui, Eustáquio? Estamos falando na velha mente bicameral de Julian James. Nos anos 70, esse nosso amigo falou na mente bicameral em que, no estudo dele, a voz dos deuses incidia no hemisfério humano, do cérebro humano, aí o ser humano sentia aquilo e, devido a esse impulso, ele agiria, aí usava outra parte do seu cérebro bilatério, e o que nós chamamos de racionalidade seria só a capacidade que o ser humano tem de obedecer à primeira voz que chega, que é a voz dos deuses. E isso é tremendamente honesto e real, esse estudo. Então, respondendo à sua pergunta sobre livre-arbítrio. No primeiro impulso que move a humanidade, o ser humano tem livre-arbítrio? Aí eu lhe digo que não, de fato não tem. Só os seres humanos que superaram essa questão do domínio da voz dos deuses, ou desse primeiro impulso que chega, e esses seres humanos que não agem mais no primeiro impulso nervoso, automático, que se reservam à condição de observar o que se passa na sua mente, não se confunde com esses primeiros pensamentos e primeiros sentimentos, porque eles não são produzidos pela vontade de Rogério, pela vontade de Eustáquio. Eles vêm, sabe-se lá de onde. E quando o ser humano observa os pensamentos que primeiro pululam na sua mente, mas não confunde o seu eu com aqueles pensamentos, surge nesse ser humano algo chamado um eu profundo. E esse ser humano que consegue cultivar o seu eu profundo, observa essa primeira corrente, ou essa primeira torrente de imagens, de pensamentos, sentimentos. E aqui nós estamos falando do campo mórfico comportamental da espécie humana, que manda essa primeira cacetada para tudo que é ser humano. E o livre-arbítrio do ser humano, na minha opinião, está em ele não agir no primeiro impulso, observar aquele impulso para ver se vem de coisa boa ou de coisa complicada, e com seus próprios critérios, aí ele age no segundo impulso. Ele só terá livre-arbítrio se não se deixar levar pela corrente do primeiro impulso, criar seus próprios critérios do que é certo e do que é errado para ele, e agir no segundo impulso. Aí ele fica sem limitação alguma? Isso. Isso é o que os grandes mestres da humanidade, o Ramana Maharishi, grandes mestres do Oriente, disseram. Por trás dos primeiros pensamentos, sentimentos e sensações que Eustáquio sente, é que o verdadeiro eu de Eustáquio se encontra. Ou seja, por trás dos primeiros pensamentos de Rogério, é que o eu verdadeiro de Rogério se encontra. Porque o eu verdadeiro de Rogério não é o primeiro pensamento que passa na cabeça de Rogério. Isso aqui é produto de uma série de campos mórficos e por aí vai. Você disse agora há pouco dessa consciência que faz com que venha primeiro aqui para depois eu dizer macaco, por exemplo. Né? Quem é que alimenta essa consciência? Essa consciência, alguém alimenta essa consciência para chegar... Basicamente, são duas coisas que alimentam a consciência de todo ser humano. O espírito que anima aquela personalidade humana, ou seja, o espírito que está encarnado, administrando a personalidade de Rogério, e dois, o campo mórfico da espécie humana. Nossa! O campo mórfico da espécie humana, Dr. Rupert Sheldrake, que melhor define isso, vem a velha história dos macacos da ilha. Sim. Eu não sei se já falei no não, pode falar que alguém não deve ter assistido também. Não deve saber como é que é. Nos anos 60, né? Essa não é a melhor forma de falar de campo mórfico, mas é uma maneira que eu acho mais interessante. É boa. Os cientistas no arquipélago do Japão estavam estudando uma determinada espécie de macaco. Esses macacos tinham um grupo deles, da mesma espécie, numa ilha A, outro numa ilha B e outro numa ilha C. Detalhe, os macacos de uma ilha não viam os outros macacos da outra ilha porque eram um pouco distantes. Então os cientistas chegavam de barco, jogavam batatas na ilha A, na ilha B, na ilha C. Os macaquinhos pegavam a batata na areia e comiam. Um belo dia,
Os cientistas, quando chegaram na ilha A e jogaram batata, uma fêmea, uma pequena fêmea, pegou a batata, antes de comer a batata cheia de areia, lavou a batata na água do mar, tirou a areia e mordeu. Uma só fêmea. Aí o cientista notou, que coisa interessante. No outro dia, quando chegaram, jogaram batatas na ilha A, na ilha B, na ilha C, mas quando jogaram na ilha A, vários macaquinhos da ilha A imitaram o gesto que a macaquinha tinha feito ontem. Quando jogaram na ilha B, a macacada comeu batata com areia, como sempre comeu, na ilha C também. No outro dia, quando chegaram na ilha A, jogaram batata, mais macacos da ilha A imitaram o gesto. O fato é que um dia, quando chegaram na ilha A, jogaram batata, os macacos, quase todos daquela ilha lavaram na água do mar. Quando chegaram na ilha B, que jogaram batata, vários macacos, de uma hora para outra, pegaram a batata e ficaram com a vontade louca de lavar na água do mar, e lavaram e comeram. E na ilha C também. Aí os cientistas se perguntaram como é que pode. Os macacos da ilha C não veio da ilha B, os da B não veio os macacos da ilha A. Como é que os macacos da ilha B e C tiveram essa mesma ideia que estava acontecendo a novidade lá na ilha A? Então, assim, esses macacos todos eram de uma espécie só. Então, o campo mórfico de cada espécie é o campo que junta o comportamento que cada membro de cada espécie tem, e quando chega, isso é a teoria do centésimo macaco, tá? Quando o centésimo macaco, que é a metáfora, lavou a batata na água, esse campo mórfico atingiu uma massa crítica de vibração em que, a partir dali, ele distribuiu para os outros macacos da espécie o mesmo comportamento novo que a espécie conquistou, ainda que os outros membros nunca tivessem visto, mas recebem a intuição, porque exatamente o campo mórfico joga no cérebro dos macacos a novidade que ele começou a criar. Então, os seres humanos têm campo mórfico também. Quando Jesus falava da importância do amar-vos uns aos outros, no sentido filosófico, não emocional, de você manter-se insistentemente amoroso, ainda que as pessoas lhe agridam, né? Então não é um amor emocional de dar beijinho, é um amor adulto, de compreensão, de compaixão, de tolerância, de compreender a ignorância dos grosseiros que ainda agem assim, e você, pelo menos, não odeia aquela figura. Quando o centésimo ser humano atingir essa postura de, entre aspas, ofertar outra face, o campo mórfico humano, a partir daí, irá intuitivamente encaminhar para o cérebro de cada ser humano a vontade de você ser mais educado, mais elegante nas discussões. Isso chama-se campo mórfico atuando sobre os membros de cada espécie. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que move a consciência de Rogério? O que é que move a consciência de Eustáquio? Duas coisas. O espírito que me anima e o campo mórfico da espécie humana, e o espírito que lhe anima e o campo mórfico da espécie humana. Detalhe, o que o espírito de Eustáquio joga para Eustáquio é diferente do que o espírito de Rogério joga para Rogério. Mas o que vem da espécie humana para Rogério e para Eustáquio a cada novo segundo é a mesma merda, é a mesma coisa. Qual é a nossa tragédia? Como a espécie humana não é superior, ou seja, não tem uma maneira de pensar, de sentir superior, porque essa primeira onda que a gente receberia, se fosse maravilhosa, a gente nem precisava se vigiar, esconder o nosso eu num segundo impulso e se deixar levar pela onda. Mas como a maioria da humanidade só pensa em merda, só pensa em ódio, intolerância, uns contra os outros, discussão, discussão, aí essa onda não é uma onda limpa, é uma onda suja. Provoca nas memórias do nosso cérebro, acende as áreas, cria atrito, aí lá vem você sentindo algo de inveja, algo de feiura, e você sente aquilo e diz, ai, como eu sou feio, eu estou pensando, sentindo isso. Mas não é você. É a torrente da corrente resultante dos pensamentos e sentimentos dos membros da espécie.
Isso, os grandes mestres humanos já sabiam disso há 4, 5 mil anos atrás. Sim, sim. Julian Jaynes apenas colocou isso de uma maneira científica nos anos 70, mais especificamente em 1976, quando ele publicou esse livro. Só que a ciência materialista olha para isso, não consegue dizer que está errado, mas também não admite que está certo, porque ela defende a teoria da causação ascendente, ou seja, que a consciência de Rogério Eustáquio é um mero fenômeno do cérebro dos dois. Elan, aí você explicou a primeira parte. Eu queria saber da segunda, na questão do livre-arbítrio, não ficou muito claro. Quando você falou que aí eu resolvo uma questão do livre-arbítrio e a partir de certo momento eu começo verdadeiramente a ter o livre-arbítrio. Mas nessa discussão que eu disse que eu tinha aberto ali com o pessoal, na rede virtual ali, eu dizia que isso é muito relativo e tem colocações muito boas das pessoas ali. Porque o teu livre-arbítrio termina quando começa do outro. Então tem uma série de coisas aí que é conversa fiada, o livre-arbítrio em si. Dessa forma que você disse, assim, que é interessante, fez pensar, é aquilo que eu falei no começo do programa, o negócio é fazer as pessoas pensarem, né? Onde começa o livre-arbítrio, você ilustrou muito bem. A partir do momento que você não dá bola, vamos usar isso aqui, para a primeira inspiração, e tenta fazer um discernimento daquilo que está vindo, vamos dizer, a partir daí, realmente é você que está no comando da carroça, né? Você tá sentado ali, você que está dirigindo, não é ninguém que está fazendo aquilo. Eu só queria entender um pouquinho aqui, para a gente entrar no outro assunto, no outro tema aqui, que é congênere, essa questão, como é que é, então, como é que começa o meu livre-arbítrio, e aí, como é que fica a questão desse limite? Se é livre-arbítrio, não tem mais limite. Então, eu quero entender isso aqui, como é que é essa segunda parte, Elan? É mais complexo ainda. Porque Opa, vamos lá. Nós temos uma cultura romanceada. Nós somos condicionados a achar que lá no princípio das coisas, lá no início de tudo, a causa, a gênese primordial, é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, tanto que a gente chama de Deus. Mas, assim, aqui implica uma reflexão. Quem mais produziu reflexão crítica sobre esse assunto, ainda que não de forma direta, mas baseado na obra de Julia James, foi a série de TV da HBO Westworld, em que naquele seriado, androides são construídos para ficarem desempenhando papéis com uma certa dose de livre-arbítrio em parques temáticos, onde os humanos ricos compravam acesso. E então, se o cara era tarado, ele ia para um salão norte-americano, assim ambientado, e pegar aquelas mulheres e forçá-las. E como aquelas mulheres eram androides que foram criadas para estar ali, para sofrer aquilo, né? Então, o Westworld ele trabalha basicamente a partir desse tema. Qual é o detalhe? A tese de Westworld é baseada em ciência, e a ciência diz o quê? Se você quiser criar um androide, você cria, então, um corpo igual a de um ser humano, mesmo a moda robótica. Aí, depois que você criou o cérebro mais parecido possível daquele androide com o do ser humano, o que é que você faz? Primeiro, você joga memórias. Por quê? Porque se você quer criar um androide com identidade, como era o caso do filme, tá? Para que aquele androide se sentisse uma mulher trabalhando num salão e era uma prostituta que poderia ser tratada da forma que quisesse pelos clientes, né? Então, o Westworld, para construir uma prostituta dessa, pegava um androide, construía igual o corpo de uma mulher, dotava de memórias. Por quê? Porque a neurociência diz que, para que exista uma identidade num ser, é necessário que isso esteja ancorado ou respaldado por memórias, senão a identidade não surge. Então, primeiro, enchia um androide de identidade. 2, como não era um robô
que eles queriam era um Android com dose de livre-arbítrio, e preste atenção a essa dose de livre-arbítrio. A segunda coisa que eles dotavam aquele Android, além das memórias que já colocaram, era o quê? Era a capacidade de improvisação. Porque aquele Android, por não ser um robô, o robô só faz o que está programado. Aquele Android, não. Aquele Android tinha que ser igual a um ser humano que está lá trabalhando no salão, chega um cliente, olha para ela, aí aquele Android olha para o cliente, ou seja, faz todo o jogo de improvisação. Né? Então, a segunda perspectiva da ciência era dotar esse Android da capacidade de improvisação, mas aqui tem um problema. Como a vida desse Android ia ser só de ultraje, de estupros, de porrada, de pancada, esses androides começaram a cansar. Então, eles começaram a achar o quê? Eles, que eu digo, os donos do parque, os cientistas, começaram a dizer, não, a gente precisa dotar de uma memória-mãe. Então, entra aqui já a perspectiva da improvisação. Eles colocavam naquela Android a memória-mãe. Que memória-mãe era essa? Era que identificava o Android. Que memória era essa? De que aquela Android tinha uma filha. E então ela se lembrava que tinha uma filha, que ela perdeu lá atrás, na juventude, e que ela queria trabalhar por essa filha, para encontrar essa filha. Ou seja, de forma sacana, os construtores dos androides deram uma razão, um motivo para aquela androide aguentar os estupros e os ultrajes diários, para sempre estar perseverando em manter a vida dela, para ter saco de novo se submeter àquilo tudo. Né? Então, entenda, memórias, capacidade de improvisação, protocolos mentais definidores de razão de existir, que a gente chama de memória-mãe definitiva, aí surge a identidade. Sob essa perspectiva, a gente vê um Android sendo criado. A pergunta é, qual a diferença do caso de Androids para o de Eustáquio e de Rogério? Sim. Esse é o problema. Quais são as memórias que Rogério coleciona? São as que vieram no espermatozoide, que se juntou a um óvulo, criaram um zigoto, o zigoto criou um embrião, o embrião foi desenvolvendo um cérebro no útero de minha mãe, e as memórias começaram ali a ser trabalhadas, mas a minha vontade de Rogério de existir é nenhuma, porque Rogério não existia, existia esse corpo, perfeito. E ao nascer, alguém deram um nome a esse corpo chamado Rogério, então essa memória de que eu sou Rogério é a memória mais falsa que existe, porque é uma mera decorrência do nome que meu pai e minha mãe me deram. Perfeito. Mas perfeito. É a memória mãe primeira que vai me levando, e aí eu aguento, injeção, palmada, as dores, vou crescendo, e vou capturando memórias, e todo dia eu acordo e a vida é uma merda. Eu digo, putz, eu tenho que ir em frente nesse negócio. Tenho, porque eu preciso trabalhar, preciso arranjar um emprego, preciso me formar, preciso ajudar a minha mãe que trabalha para me sustentar. Aí a gente começa a ter uma série de necessidades geradas pela vida, do jeito que as necessidades dos androides eram também geradas de acordo com o objetivo. E a pergunta é, que porra de livre-arbítrio é esse que eu tenho? Porque as memórias que me movem não fui eu que escolhi, eu já sou resultado. Aí é que está, isso. Então, assim, se a gente for por aí, para entender a relação causa memorial e efeito de necessidade, eu vou chegar à conclusão que as memórias que eu coleciono só geraram em mim necessidades. E para eu resolver as necessidades dessas memórias, eu giro as minhas vontades. Como as minhas vontades são delimitadas pelo fluxo do que vem do campo mórfico humano, e eu me movimento pelo marketing da vida, aí, assim, é difícil a gente chegar à conclusão final de um livre-arbítrio decente nessa história. Então, para você ter é muito difícil, então. Para você conquistar o livre-arbítrio é muito difícil. Ele existe, mas é muito difícil conquistá-lo. Eu estudei bastante isso, estudei muito e estudo aí. Sim. E vivencio a mim mesmo como sendo a minha própria cobaia, porque não me resta outra alternativa de evoluir, a não ser me situar como cobaia de mim mesmo e tentar me libertar desses impulsos, porque eu já sei que a coisa veio via impulso,
e vi as minhas próprias memórias que são despertadas pelas circunstâncias da vida, e o que é também um primeiro impulso, ou seja, eu me tornei minimamente alguém que eu considero livre disso e que posso pensar criticamente a respeito, e, na minha opinião, e isso é uma certeza que eu carrego comigo dessa vida, eu, Rogério, só tenho livre-arbítrio no segundo, terceiro ou quarto nível de impulso psíquico, porque o resto é tudo escravizado a processos cujas causas, aparentemente, eu desconheço. Só que eu acho que eu já conheço. Então, mas a humanidade desconhece. Porque a gente fica... Aí é que tá. Por isso que é bom a gente bater essas conversas, esses papos, assim, vamos dizer, porque senão nós vamos continuar na mesma ladainha. Alguém definiu, não interessa quem, onde, doutrina, religião, nada. Definiram uma coisa. E a gente fica ruminando naquilo sempre a vida inteira, sem coragem nenhuma. Tem outros pratos do lado, você entendeu? Pratos que te atraem e tudo, mas você não. Você continua ruminando naquele, porque aquilo já é tradicional, já é milenário e tudo isso aqui, você fica... E aí você nunca sai Você nunca sai... É aquela galinha que você bota o giz no chão e ela fica ali sem sair do negócio. Presumivelmente, eu peço desculpas por falar assim, mas eu só estou dizendo isso. Eu não sei quem me escuta, qual tipo de percepção que possa ter, mas a minha esperança e expectativa, e eu não sou dotado de muita coisa nesse campo, é de que eu dizendo isso, de 10 pessoas que me escutem, 9 vão pensar, esse cara é maluco, é arrogante, é isso, aquilo, mas um pode dizer, putz, é possível. Eu só falo isso para dizer aos meus semelhantes de espécie que é possível. É possível alguém ter livre-arbítrio. Mas eu só conheço o livre-arbítrio profundo nesse nível de consciência, entendeu, Eustáquio? É bacana, porque quando você provoca, o importante é provocar. Porque o pior seria se você passasse sem ninguém dar opinião nenhuma. Eu ouvi o Rogério e entrou por aqui e saiu por ali. Mas não, se me incomodou, ou se eu concordei, ou se eu discordei, o importante é que mexeu comigo. Então, isso aí eu vou conversar com alguém, eu vou desenvolver o assunto, alguém vai instigar outras pessoas a irem buscar isso, sair dessa inércia, né, que a gente se encontra e acreditando nisso. Podemos partir para o outro, Fara? Faz um complemento aí. Depois que eu descobri isso, eu hoje sou alguém 100% responsável por toda e qualquer memória que eu possuo, porque eu aprendia, do jeito que a gente defeca o resíduo alimentar que nada serve, eu aprendi a identificar as memórias que eu colecionava e que me eram perturbadoras, ou memórias desagradáveis, me livrar de todas elas. Consciencialmente, hoje eu sou alguém que me acho habilitado a construir as minhas próprias memórias. Eu aproprio somente as memórias que eu acho importantes. Me autodesculpo quando erro, procuro não repetir o erro, mas não tenho sentimento de culpa. Eu nunca tento convencer ninguém de coisa alguma e olho com tristeza quem tenta me convencer de qualquer coisa, porque não tem nada a ver. Eu acho que todos têm a oportunidade de falar o que quiserem, escutar o que quiser, e cada um pensa o que quiser. Mas, assim, eu estou aqui, essa descoberta que eu fiz, ajudado e montado nos ombros de grandes mestres que já haviam feito antes, traz uma responsabilidade terrível, porque eu não mais transfiro para Deus, Jesus, espíritos extraterrestres, responsabilidades que me são próprias. Com certeza, isso aí. É tudo seu mesmo, é você responsável por tudo. É isso aí. Muito bom, muito bom. É esse complemento que eu queria fazer. Então tá, vamos para a sequência. Causa e efeito, ação e reação. Isso aí verdadeiramente existe? Porque se você... A gente já leu assim na Bíblia, por exemplo, né? Se alguém te bater numa face, oferece a outra, né? Então... Aí, por exemplo, acabou a ação e reação, né? Porque eu xingo o Rogério fica impassível. Xingo, cansei de xingar, vou embora. Claro, a xingação era tudo a minha, o Rogério não aceitou. Então, onde entra realmente essa causa e efeito? Ela sempre existe, a causa e o efeito sempre existem, a ação e a reação sempre existem, porque a gente subentende ação e reação
como esses exemplos que eu dei, né? Grotescamente. Eu te dou um tabefe e você me dá uma porrada, né? Eu te dou um chute e você me dá um soco. É sempre nesse nível que a gente vê ação e reação. Mas parece que não é bem por aí, não, né? Tem outros tipos de ações e reações, né? Tem. E assim, torno a dizer, nós somos condicionados a crer que lá no princípio tudo foi belo, que Deus existe, que Ele está no comando, que Ele nos carrega. Mas, de todas as revelações que surgiram na humanidade, a revelação jainista, a revelação de Orfeu, a revelação, a própria dionisíaca, que se confunde com a de Orfeu, a revelação dos espíritos, convidam a que o ser humano desperte para a realidade espiritual da vida, porque essa história de que Deus é que resolve morre com o esclarecimento dessas revelações. Porque quem resolve somos nós somos os agentes da vida. Então, o que é que o Espiritismo diz com muita propriedade, o que nem o movimento espírita segue esse pressuposto, porque joga fé no sentido de encobrir a razão. Deus, Pai amantíssimo, segundo os Espíritos, a ninguém premia, nem a ninguém castiga. Deus, Pai amantíssimo, em tendo dado de si o sagrado, a semente do sagrado que habita na consciência espiritual de cada indivíduo, vamos assim dizer, de cada consciência particularizada, deu a essa consciência particularizada, portanto, a capacidade dela agir e de optar. Aí vem de novo o livre-arbítrio. Quando uma consciência recebe a existência, ela passa a existir ou roboticamente ou com alguma dose de improvisação de livre-arbítrio. Se há livre-arbítrio, há um eu que decide, que prefere optar por isso ou por aquilo. Aí, nesse ponto, os espíritos dizem, como Deus fez isso, ou seja, deu a parte dele para residir num espírito que passa a ser um alguém, esse alguém, então, dotado da existência e da liberdade que essa existência traz, ao optar por isso ou por aquilo, aciona os mecanismos das leis de causa e efeito, e a partir dessas opções, que a gente chama de semeadura, sim, que são as causas, os efeitos virão, ou seja, a colheita virá, nem que você não queira. Tá. Não é Deus. É um jogo de ação e reação. Então, isso aí é ipsis literis, né? Para toda causa existe um efeito. Isso aí não tem. E a mitologia, porque assim, Eustáquio, eu dei uma atualizada nos meus estudos mitológicos no mês passado. Nós estamos falando aqui em agosto, setembro de 2021. E assim, eu estudei profundamente 75 mitologias. Caramba! Já falamos sobre elas algumas, né? Posso até dizer com tranquilidade, são 20 mitologias no continente americano, são 16 mitologias europeias, 13 mitologias eurasianas, 12 mitologias africanas, 8 mitologias no Oriente Médio e 6 mitologias na Ásia. São as 75 principais mitologias que existem na Terra. Nossa. Não são todas. De fora eu estou deixando aí os 366 livros de Enoque, os jainistas, que têm milhares de escritos que até hoje ninguém sabe traduzir aquela linguagem. Tem muita coisa. E isso aqui compõe o quê? Compõe o primeiro espectro, a primeira fotografia instantânea do que os seres humanos produziram no campo do conhecimento, até cerca de 5.000 anos atrás. Nada nessas 75 mitologias fala de Deus. O conceito de Deus nem existia até aqui. Fala de Criador, e Criador complicado. E fala de quê? Fala de que nos deuses primordiais, que surgiram com os criadores complicados, surgiu um deles, que criou o chamado, o que eu chamo de código da podridão ancestral. Um ser chamado Aeon ou Moros, na mitologia grega, que é o mesmo Orlog da mitologia nórdica, criou, percebeu que a Trimurti estava podre, os 3 deuses haviam nascido podre, e a criação era podre, e todo mundo que vivia aqui dentro era podre. E esse Moros
começou a elencar o peso da podridão inicial que cada estirpe criada até então possuía. Esse Moros passou a ser alguém especializado em perceber o grau de podridão de cada ser, inclusive o dele próprio. Olha só. Como a Trimurti descobriu que Moros sabia isso, e como a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva e seus descendentes brincavam uns com os outros, eles quiseram saber de Moros os pontos fracos das outras espécies para poder vencê-las. Moros resolveu esconder o conhecimento dele em 3 seres, criou as 3 moiras da mitologia grega, que são aquelas figuras que tecem os fios soltos do destino dos deuses. Nessa época os humanos não existiam, tá? E surgiu para ajudar essas moiras, na verdade, as moiras seriam filhas de Moros e de Anak, que foi a figura que pegou o manual da podridão que Moros mediu em cada ser, e para cada grau de podridão, Anak mediu o grau que aquela podridão gerava no campo da necessidade. Ok. Então, Anak percebeu que todos os seres dessa criação se moviam por uma necessidade gerada por um código podre que Moros havia detectado. A mitologia diz que tudo que existe na vida, ação e reação, é causada por essas necessidades que Anak apontou em cima do código que Moros apontou, que move os psiquismos dos seres, e isso gera causas que vai gerar efeitos. Olha que interessante. É bom você ver essas origens, né, a fundamentação desses ditos, vamos dizer assim. É bacana você ver isso. Ou seja, a revelação espiritual confirma que as mitologias informaram lá atrás. Isso é loucura. E você que estudou as mitologias, estuda todas as mitologias, já fizemos um programa sobre mitologias aqui, você vê essa informação em quantas mitologias? Isso aí que você acabou de dizer aqui agora. Essa aqui, de forma mais rebuscada, nós vemos na mitologia nórdica, na mitologia grega, na mitologia hindu. Olha. De certa forma, se esconde no Kalevala, que é o principal livro da mitologia finlandesa. Nossa, se esconde nos primórdios. Tem muita coisa de mitologia que foi destruída, né? Muita queima de arquivo, bibliotecas, tipo a de Alexandria, de Pérgamo, as de Chinchihuanti, na China, o que Nabon Assad destruiu várias bibliotecas do Império Assírio. Então, assim, muita coisa de mitologia sumiu, mas ainda resta muita evidência. E o principal mito das mitologias é o do ovo cósmico, que a ciência agora comprova, dizendo que não existia nada, surgiu uma singularidade, essa singularidade gerou matéria e antimatéria e surgiram 2 universos. Sim. Lá atrás, a mitologia chinesa diz: não existia nada, surgiu um ovo cósmico, ou seja, só não chamou de singularidade, chamou de ovo cósmico. Esse ovo cósmico criou o quê? O Yin e o Yang, e o criador Panku caído em um dos 2. Eu acho incrível, assim, porque, olha só, a gente acha, nós humanos, né, generalizando, a gente acha que a gente é muito inteligente com essa tecnologia que a gente dispõe e tudo, mas a gente está tão atrasado ainda nessas questões, preso a tantos dogmas ainda, que para a gente se livrar disso, é que a gente limita todas essas coisas nesse tempo que a gente está preso também nesse tempo. Na verdade, a gente deveria, ao invés de falar apenas em atemporalidade, vivenciar a temporalidade também. É uma coisa que a gente não faz. Isso. Então, você vê, se você for ver, essas criações eram mais puras, porque esses seres que você está falando, essas mitologias antigamente, seja lá quem as escreveu, quem as formou, ele não tinha a malícia, a podridão que nós temos hoje, né? Eram coisas puras. Então a força de dispersão, o ovo cósmico, caramba, o que é o ovo cósmico? Mas aqui você prefere dar outro título. Aí Deus criou o verbo, fez assim, dá-se uma conotação religiosa e perde-se a essência. Não que você deva perder a religiosidade, isso é inerente a cada um dentro do livre-arbítrio, como nós estamos falando, cada um tem, né? Mas é manter a essência, e não se mantém a essência lá. Esse que é o problema. Então a gente esquece do fundamental de fazer o bolo, sei lá, você esquece da margarina, aí fica tudo preso lá dentro da forma e a gente come o troço todo queimado. É mais ou menos isso, né, ou não?
E você foi extremamente feliz em ressaltar algo que eu nunca tinha atentado, né? Lhe agradeço muito. O fato de que, na época das mitologias foram criadas, não existia nem dinheiro, ou seja, sem malícia, como você Aí é que disse. está perfeito. Como é que seres humanos iriam inventar tanta coisa em todo o planeta ao longo de 30 mil É anos e, no isso aí. final, tudo convergir para... Né? E eles não tinham a sujeira que hoje nós temos, que é essa Perfeito. malícia, esse interesse todo que você falou. Então, infelizmente, a gente considera isso em verdade. Mito, quando isso traduz uma verdade que a gente deveria pesquisar. Mas não, a gente cancela. Não, isso aqui é coisa que quem tem juízo não vai acreditar em mitologia. Esse é talvez um dos pecados mais estúpidos que a Não, claro. nossa racionalidade comete. Nossa, aquilo ali tem tanta. A essência das mitologias é fantástica a princípio, para quem não está Então, familiarizado, é complexo, né? Você pois não é. entende a terminologia, né? Mas a partir do momento que você pega o fio da meada, como a gente diz, aí você não para mais que nem você está até hoje, né? Lidando com isso. Então, sob a perspectiva da revelação espiritual, que é recente, e de vários postulados mitológicos extremamente antigos, causa e efeito é um resultado do que acontece no que a gente chama de jogo das leis científicas da criação, desse universo. Não é Deus que está fazendo isso. Não é ninguém que fica julgando Rogério Eustáquio, seja lá quem for. Ah, Não é mas assim. tem. Mesmo quando esse corpo morre, o meu eu leva, no último segundo, o filmezinho de todo o conectoma, ou seja, de todos os pensamentos, sentimentos e memórias que Rogério guardou nesse cérebro. Como esse cérebro está morrendo, aí é igual um computador, passa o filme no último segundo de todas as memórias e o nosso eu, que continua a existir mesmo esse corpo morrendo, se o nosso eu se fixar nessas memórias complicadas, está ferrado. Porque os olhos desse eu não vão nem enxergar o nível espiritual, vão ficar presos a isso aqui. Olha só. Se você vê o filmezinho passando e se auto-perdoa, você já está treinado, sabendo que aquilo ali são memórias que você usou, mas não foram necessariamente todas elas construídas por você. Se você tiver consciência que minimamente o ser humano é uma cobaia, é um escravo de um processo, e tudo que o seu eu pode fazer no campo do livre-arbítrio é administrar aquilo que é jogado na sua mente, e você também aprender a jogar na sua mente os seus próprios arquivos, se você foi soberano nesse aspecto, o seu eu se transfere para a vida espiritual com problema zero. Não precisa de fé, de crença, de nada. É uma questão de paz de consciência. É uma questão de tranquilidade psíquica, pessoal. E você tá alimentando a consciência com coisas boas, né? Todo dia eu treino isso. O ser humano deveria fazer isso, mas isso passa por você ter uma vida interior. A maioria de nós não sabe mais nem o que diabos é vida interior. Não A gente sabe. está tão atropelado É pelas isso coisas aí, da bem vida, isso. Isso. por essas memórias que a gente compra de narrativas religiosas absurdas, de narrativas políticas falsas, de marketing de todo tipo, e a É o gente se caos, é o estupidifica, caos, é o nos caos. tornamos uma humanidade infantilizada, facilmente manipulada. É o caos, como você está dizendo. É isso. Agora me diz, para a gente encerrar, vamos dar uma orientação legal, que eu sei que você é capaz de fazer isso aqui. Literatura, porque tem gente que tem dificuldade de fixar, e tem gente que gosta de ler para entender. Causa e efeito, ação e reação e livre-arbítrio. Me dê fontes que fiquem dentro, que as pessoas possam ler e que fiquem dentro do que nós conversamos aqui hoje. Alguém, claro, deve ter colocado isso de uma certa forma. Sim, eu vou dar três fontes. Ótimo, vamos lá. A obra de Sri Aurobindo. Seria Aurobindo toda a obra dele? Aurobindo, Toda? Tá. Principalmente que fala de yoga. Tá? Yoga, tá. Ramana Maharishi. Tá. Os discípulos de Ramana Maharishi escreveram coisas muito interessantes sobre os ensinamentos dele. Tá. E peço desculpas por dizer que o livro Mentalma 1, que eu escrevi,
também traduz tudo isso que eu estou falando. Mesmo. O Mentalma, porque já fizemos programa sobre o Mentalma, quando você lançou. São 8 módulos, 7 módulos. Pois é, o primeiro livro já saiu, o segundo está saindo. Esse primeiro livro reproduz de forma muito objetiva muito do que a gente conversou hoje nesse programa. Não brinca, é uma surpresa para mim isso aí. Por falar isso, não queria fazer propaganda de nada do que eu faço, mas... Interessante, quer dizer que o Mentalma, então, você fala muito sobre isso aí, sobre os três assuntos de hoje aqui? O tempo inteiro. Que legal. E por falar em Mentalma, já que você tocou no assunto, você continua ministrando, o que a gente pode chamar isso aí de curso? O que é? São cursos, são 7 módulos. Tá? 7 módulos, tá. Existe um instituto chamado Instalme. Instituto da Alma, tá. Da Alma e da Mente, que junto com o Paulo Tavares a gente mantém, e lá estão 7 cursos de Mentalma e outros cursos que o Paulo dá sobre... Vocês continuam ministrando isso? Continuam ministrando? Está lá legal, no é bom saber. É bom saber, então. O site que congrega tudo isso é janvalelan.org. Tá, vai estar aqui no caractere, isso. No janvalelan.org tem lá os institutos, tem um dos meus livros e palestras. Muito bom, muito bom. Livros e agenda de palestras e por aí vai. Ótimo, muito bom. Elan, muito obrigado. Desculpe hoje os nossos problemas técnicos aqui que nós tivemos, né? E o público também nos perdoe aqui por qualquer falha, mas é sempre legal, assim, independente de falha aí, o verbo ficou registrado, né? Maravilha, cara. Agora, cada um que vá atrás da sua... A gente mostra o caminho, né? Digamos assim, sem ser pretencioso, né? Mas cada um caminha com as suas próprias pernas e dentro do seu livre-arbítrio, né? E aí cada um com a sua ação e reação e com o que se fizer com o seu próprio efeito, né? Elan, meu irmão, muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Agradeço de coração mais essa oportunidade, Eustáquio. Muito obrigado você. Espero ter sido útil. Nossa, demais. Forte abraço. Gente, que legal, né? Olha, eu me surpreendo, porque quando a gente pensa que já leu tudo, já escutou tudo, nada, a gente percebe que, mais uma vez, a pirâmide do conhecimento é invertida. Quando você acha que você descobriu alguma coisa, olha o que tem ainda para você descobrir. É isso aí. Mas o importante é a gente continuar vivo, vamos dizer, usando o nosso intelecto, para quando a gente passar para o outro lado, segundo falou o Elan agora, você está sem bagagem nenhuma, livre, leve e solto para você ir para o lugar que você quer. Senão... Lá vamos nós lá ficar vagando por aí. Gente, fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima semana. Tchau.